A vida foi me encaminhando para várias demandas e gostos. Exerci a profissão de psicólogo há algum tempo e entrei no jornalismo, volta de 1970. Formei uma biblioteca, uma mineiriana, e leio e estudo muito essa área. E cada vez mais encantado com a história de Minas, que é uma história belíssima, riquíssima, e que ainda deve ser mais bem contada até para ensejar reflexões sobre a realidade e o futuro de Minas. Meu avô holandês veio da Holanda por volta de 1912, trazido por um outro holandês que aqui estava, especialista em queijos. E meu avô era um técnico de eletricidade e veio para montar várias indústrias de queijo, trazido por um grande fazendeiro, Safortes, ali perto de Barbacena, que antigamente se chamava Palmira, hoje Santos Dumont, ali perto de onde ele veio. E meu avô depois veio para Belo Horizonte e meu pai também veio para Belo Horizonte e houve toda uma descendência dos Verguemas, né? Os holandeses que vieram, um era Jong, o outro é Kima e agora os Verguemas. Os Verguemas são pioneiros nesse queijo do reino, que se chamava na época, expressão mais portuguesa, mas que dizia de respeito a quem fabricasse esse queijo fora do queijo Minas, que até hoje está aí, hoje já diversificado e ganhando prêmios internacionais. Mas a família Verquema, pelos dois holandeses que vieram, meu avô, terceiro holandês, vamos dizer assim, uma pioneira na fabricação desse queijo de maior qualidade, que na época se chamava queijo do reino. Estão fabricando até hoje, aquele queijo bola que vinha numa lata, não sei se vocês se lembram disso. Minas hoje está internacionalmente pontificando pelo queijo, né? Está ganhando prêmios internacionais. Os queijos da canastra, por exemplo, que eu estudei recentemente por um livro aí que fizemos sobre Furnas, Canastra e Peixoto, verifiquei que lá eles estão ganhando prêmios internacionais, inclusive em concursos internacionais na França, que é famosa pelos seus queijos sofisticados. Acabou de ganhar uma segunda, né? Então, Minas hoje se desponta muito na gastronomia de maneira geral, com ênfase em queijos. Mas está começando a fabricar bom azeite, já fabrica boa cachaça, vinhos, né, champanhes, né, champanhados. Minas, na área gastronômica, está renascendo também. Meu pai era Pedro de Souza Verquema, e minha mãe Maria Guimarães Verquema. Ambos de famílias antigas, com aqueles valores antigos de Minas Gerais, né, da mineiridade, não é isso? Eu penso que eu incorporei muito isso. Meu pai nasceu ali em Santos Dumont, né? Trabalhou em vários setores, acabou sendo comerciante, acabou tendo lojas de material elétrico, foi chefe de construção. Minha mãe, como eu disse, era professora, chamava-se na época normalista, não é? Deu aula há algum tempo, família tradicional católica, de Alvinópolis, antiga. Ela dizia que 6 horas da tarde se desligava lá a energia elétrica e não tinha televisão, eles ouviam aqueles novelas da Rádio Nacional antiga, aqueles radinhos ainda muito falhos. Meu pai veio para Belo Horizonte, estudou até o curso secundário, exerceu várias profissões, herdou muito do avô. E aqueles homens antigos, o meu pai era um deles, que fazia de tudo, sabe? Passaram por dificuldades, muitas dificuldades, no tempo da guerra, ou a partir, inclusive, da Revolução de 30, que levou meu avô a vir para Belo Horizonte, porque houve uma grande paralisação de atividades industriais e produção queijeira e rural em Minas Gerais e São Paulo, pelo conflito de 30, né? E meu pai era um homem desses homens antigos. Meu pai era mecânico, eletricista, pedreiro, carpinteiro, prático, não é isso? E depois virou comerciante. É herança do avô. Meu avô holandês, que eu conheci pouco, mas sei que era também desses homens práticos, fazia de tudo, não é? Desmontava e montava um carro, implantava sistemas elétricos, era tudo, né? E tinha inclusive em casa um arsenal de ferramentas, que eu tenho até um resto delas até hoje lá no meu sítio, né?
estudei no grupo escolar Cristiano Machado, depois estudei no ginásio Pacto Científico no Colégio Militar de Belo Horizonte. Coisa da minha mãe que me pôs lá, porque naquele tempo famílias antigas lá de Ovinópolis ou ia para o seminário ser padre, que era de graça também, ou então no militar. E eu acabei no Colégio Militar. Devo muito ao Colégio Militar, que era muito rígido, mas de muito bom ensino, e parece que até hoje. No meio do terceiro ano científico, eu e um grupo de colegas decidimos não seguir a carreira militar. E fomos fazer medicina. Eles, inclusive, hoje são médicos. Logo eu arrumei um emprego de jovem repórter do Diário de Minas, na Praça Raul Soares. Isso em 1960, o início de 64, o fim de 1963. E comecei a ganhar um dinheirinho. E gostei muito de ganhar um dinheirinho. E acabei não tendo tempo de fazer medicina, até porque fazer medicina na época já era não tanto difícil como hoje, mas exigia tempo integral, a família não tinha recursos. Eu acabei, então, por uma certa opção, fazendo o curso de psicologia na UFMG. Sou formado como psicólogo na UFMG, tive um tempo como professor concursado. Depois passamos por um período muito grande de repressão, eu tive que levar um sumiço por algum tempo. Atenção! O senhor presidente da República deixou a sede do governo. Deixou a nação acéfala. Assim sendo, declaro vaga a presidência da República. O golpe civil-militar destituiu o presidente João Goulart no dia 1º de abril de 1964. 11 dias depois, o que restou do Congresso Nacional deu posse ao primeiro dos presidentes militares, o Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco. Na Faculdade de Filosofia, no período de 1965 a 70, a repressão foi muito grande, não é isso? No dia 13 de dezembro de 1969, houve o famoso AI-5, não sei se os mais velhos lembram disso. Então virou um faroeste. Nós todos que eram militantes da política estudantil, inclusive eu, fomos para a rua, protestamos. Eu fui vice-presidente do DCE da UFMG aqui e, evidentemente, me tornei visado, não é isso? E tivemos que tomar muito cuidado e alguns desaparecer por algum tempo, breve tempo, né? Foi um período muito duro, o famoso período da repressão. Aí se criaram os órgãos de repressão, não é isso? Os doicodes, as torturas, o sumiço de colegas. Eu tenho vários colegas que sumiram até hoje, não temos notícia deles. Posso citar vários nomes, não é isso? Então é por isso que eu quis dizer que nós tivemos que dar uma sumida durante um breve tempo, para não contar outras coisas. E quando voltei, arrumei um emprego de psicólogo na Fundação João Pinheiro, e montamos um consultório com um grande colega, Volber Alvarenga, que já morreu, e acabei exercendo muito pouco a profissão, mas exercendo a profissão de jornalista. Do Diário de Minas, com a repressão pós-64, muita gente foi embora, eu arrumei um pequeno emprego na Rádio Inconfidência, onde fazia plantões sábados e domingos pela madrugada para ganhar um dinheiro, e por volta de 1970 eu fui para o estado de Minas. Eu era já da TV Globo, ali nos 70 por aí, mais ou menos, 1969, 70. E logo fui para o estado de Minas. Na Globo eu fiquei 4 ou 5 anos. Nós fomos para a Globo quando ela se implantou em Belo Horizonte. O grupo da Globo comprou, né, do João Batista do Amaral, da TV Rio, a TV Belo Horizonte aqui, e implantou a Globo. E foi um período muito interessante, porque veio para cá o Mauro, que era o Borjalo, como um implantador da nova televisão. E nós tínhamos uma equipe de jornalismo lá muito boa, tem grandes nomes do jornalismo que começaram lá na Globo nesse período. Dídimo Paiva, Antônio Silveira, vários. E fizemos um grande jornal que ia ao ar às 7, 7h30 da noite, até mais ou menos 1974, quando eu lá permeci, mas então fui convidado para ir para a editoria de política do estado de Minas, e lá fiquei muitos anos, né? Terminei subeditor, depois editor
depois chefe de redação, editor-geral, no final da vida, editorialista do jornal. A redação do Estado de Minas era muito grande, né? Eu me lembro que quando eu fui editor-geral, nós tínhamos 140, 150 jornalistas na redação. A minha principal experiência foi fazer a transição do jornalismo, ainda do velho linotipo, para a impressão eletrônica hoje, não é isso? Então, nós tivemos que começar fazendo um cronograma. Isso é um dado importantíssimo no jornalismo. O que é um cronograma? Horários de fechamento, não é isso? Porque, evidentemente, também suprimir várias ações que agora teriam que sair prontas da redação, o que exigiu, inclusive, treinamento, muito dos jornalistas, porque aqueles revisores, antigamente tinha revisores, saiu o texto o repórter aprontava o texto, passava no copydesk, o copydesk passava para o editor tinha que passar na revisão, não é isso? E os jornalistas daquela época também eram muito mais homens práticos, né? Não eram, talvez, com a formação acadêmica que tem hoje, né? Eram bons repórteres, agudos, mas algumas sem, às vezes, a formação que hoje, mal ou bem, a universidade oferece, e até exigência para isso. Então, essa transição eu fiz como editor-geral do jornal. Passamos da impressão antiga de linotipos, né, aquela coisa antiga, ali na Rua Goiás, 36, para a impressão em sistemas modernos de impressão, não é isso? O Estado de Minas tinha comprado uma rotativa nessa época, uma Gos Metro, que eu imprimia 70 mil jornais em uma hora, a 4 cores. Foi uma época muito interessante. E o Estado de Minas, sempre um espírito conservador, sempre assim, muito disposto mais a conciliações do que a exercer uma consciência crítica, liberada, mas era um grande jornal. Dominava todo o mercado de pequenos anúncios de automóveis, de pequenos anúncios de venda de apartamentos. Não se fazia nada nessa área sem consultar o Estado de Minas. Sempre alinhado aos governos, né, no velho estilo de Chateaubriand dos Diários Associados, mas tinha jornalismo também, né? Eu me lembro muito, eu comecei na editoria de política ainda na velha Assembleia, na Rua Tamoios, e vi a construção toda desse prédio novo, não é isso? E o Estado de Minas tinha uma página diária da Assembleia Legislativa, e com muita visão crítica, sim. Evidentemente que de uma linha dos Diários Associados que sempre foi muito próximo dos poderes e de certo conservadorismo, mas tinha muito mais jornalismo independente e crítico do que hoje temos. Essa é que é a verdade. Até porque tinha também bons profissionais, muito, eu diria naquela época, de vocação jornalística. Tinha vocação. Eu convivi com grandes jornalistas que não tinham nem formação acadêmica, não é isso? Mas que tinham uma vocação jornalística e eram bons repórteres, bons investigadores. Eu posso citar aqui um nome que foi emblemático nisso, Fialho Pacheco. Os velhos jornalistas se lembram desse nome. Ele era um sargento da polícia que virou repórter, excepcional repórter, até porque tinha uma vivência muito grande. Agora, semi-analfabeto. Os nossos jornalistas naquela época, a impressão que eu tenho, eram muito mais vocacionados do que de formação acadêmica. Mas você tinha grandes jornalistas, em geral, com formação em direito, grandes advogados, não é isso? Uma outra característica é que todos, pelo menos da editoria política, eram também políticos, muito ligados, às vezes, a posições partidárias. Era nítido isso no velho Estado de Minas. Aquele ali é o fulano de tal, que é mais ligado ao DN, o outro ligado ao PSD. PSD, o DN e o PTB, o PR, eram os partidos dominantes da época. Eu devo muito ao Colégio Militar ser bom de português e de texto. Eu devo isso, sim, e tenho um gosto por isso. Então, eu fiquei uns 10 a 12 anos trabalhando na rua como repórter, mas logo fui promovido para trabalhar internamente da redação. O copydesk tinha que chegar no jornal 5 horas, ou até mais, e trabalhava até 8, 9, às vezes até mais. Quando fui editor-geral, saía do jornal 10 horas da noite. Ainda era boêmio, todo mundo era boêmio naquela época. Ninguém ia para casa, não. É igual um grande artista, quando apresenta-se num espetáculo, ele não sai dali e imediatamente vai dormir. Não, ele tem que tomar uma cervejinha, tem que relaxar, porque senão vai eliminar, evidentemente, o estresse. A Assembleia Legislativa teve grande cobertura jornalística na época, até porque tinha outros acontecimentos, outros embates, outra presença na vida política, na vida social, cultural, econômica de Minas Gerais, não é isso?
Então, os jornais dedicavam uma página em geral de cobertura também da política nacional, mas com proeminência na cultura, na estadual. E no próprio Centro de Cronistas Políticos e Parlamentares, o antigo CEPO, do qual eu fiz parte, tinha lá vários jornalistas que se reuniam diariamente naquela salinha ali em cima do plenário, e ali os deputados todos viam, davam entrevista, distribuíam releases, e os jornalistas tinham acesso ao plenário, por incrível que pareça, naquela época. Dependiam muito da imprensa, a imprensa tinha espaço para dar, né? Todo mundo tinha um releasezinho. Todos os deputados tinham assessores de imprensa, todos. Eu penso que era também um outro tipo de parlamentar, sabe? Mais atuante no plenário, todos com causas muito conhecidas que eles representavam do ponto de vista do seu eleitorado e da sua eleição. E eram políticos talvez um pouco mais tradicionalistas em termos da política mineira, não é isso? Eu posso citar vários nomes muito importantes que eu me lembro até hoje na memória, não é isso? Aureliano Chaves, por exemplo, era um homem correto. Hélio Garcia, muito mais amigo dos jornalistas do que da tribuna e das comissões técnicas. Cícero Dumont, que sempre impressionou a nós todos. Os Andradas, muito espertos. No MDB, que a bancada inicial se elegeu em 66, não é isso? Os militares criaram o MDB e Arena, pelo ato institucional número 2. A primeira bancada do MDB tinha muitos nomes muito interessantes. Raul Belém, Marcos Tito, Dalton Canabrava, vários nomes militantes, inclusive, mais à esquerda, não é isso? Mas naquela época nós tínhamos abrigados na Arena, ou em parte até no MDB, as velhas agremiações, que não mais existiam, mas nós sabíamos nitidamente quem era da UDN, quem era do PSD, quem era do PR, né? O PR sempre muito unido, sempre foi linha auxiliar da UDN, e quem era do PTB. Todo mundo sabia, isso era nítido, né? Naquela época. Os jornalistas também eram mais, eu diria, pesquisadores, etc. e tal, né? Naquela época, né? Conviviam muito mais. O jornalista era um personagem importante na convivência legislativa na Assembleia e frequentavam lá diariamente. Você chegava lá na bancada de imprensa, que está lá até hoje, você tinha lá, às vezes, 15, 20 jornalistas de todos os veículos. Eu acho que a política mudou muito, né? A relevância mudou muito também, não é isso? Quando tem, evidentemente, um assunto importante para todos, os jornais ainda noticiam, mas não tem mais aquele espaço de antigamente, não. A impressão que eu tenho, não. Você ainda tem veículos. Aqui em Minas, nós temos uma dificuldade grande de veículos da mídia impressa, né? Sabemos disso. Então, estamos até saudando o retorno do Estado de Minas. Escrevi ontem um texto, espalhei por aí, dizendo que eu acho importante retomarmos um jornal impresso aqui em Minas Gerais, mas tem que voltar com uma nova visão, com mais mineiridade, com mais autonomia, com mais consciência crítica, com discussão das questões de Minas que são graves e que está faltando de ser melhormente discutidas. Olha, eu digo que Minas Gerais, na minha opinião, de estudioso da história de Minas, tivemos 4 grandes governadores. Primeiro, Milton Campos, foi o governador de 46 a 50, e que fez o primeiro plano de desenvolvimento econômico de Minas Gerais, né? O segundo foi, evidentemente, Juscelino Kubitschek, que veio logo depois e que se beneficiou do plano de Milton Campos, inclusive a CEMIG e as estradas. A CEMIG foi criada em 1952, foi Juscelino Kubitschek que dispensa apresentações, né? Um terceiro que eu acho que eu assisti, acompanhei muito de perto, foi Israel Pinheiro, que foi governador de 66 a 70, engenheiro lá de Ouro Preto, formado em 1919. O pai dele foi um grande governador também, né? O Israel era um homem muito prático, enfrentou uma oposição, porque foi eleito contra o golpe de 64, mas ele fez um grande governo. Cabe-se a Israel Pinheiro, a partir daquele estudo que o BDMG fez, Estudo Socioeconômico de Minas Gerais, a criação do INDE, a criação da Fundação João Pinheiro, a criação de todo um programa de desenvolvimento industrial de Minas Gerais, não é isso?
e várias outras iniciativas, né, de Israel Pinheiro, o Palácio das Artes, que terminou a construção, tinha sido iniciada por Juscelino em 1941, não é isso? O terceiro nome que eu contemplo assim como sendo um homem importante foi Tancredo Neves, com todas as apreciações que possa fazer sobre a conduta política, mas ele foi um homem importante, era um homem preparado, com muita dignidade, que foi um homem muito importante, né, na retomada do regime democrático aqui, que ele conduziu com muita habilidade. Todos nós da imprensa tivemos ampla convivência com Tancredo Neves, né? Então eu destaco esses 3 governadores que representam a Minas Gerais na grande política, na capacidade de diálogo, de conversação, né? Tem outros, evidentemente, que têm seus méritos também. Eu conheci muito bem Aureliano Chaves. Aureliano era um engenheiro, muito interessante, muito boa formação na área econômica, muito correto, muito honesto, muito conservador politicamente. Acabou vice-presidente da República do Figueiredo, né, com quem teve até atrito e acabou se afastando. Mas era um homem de muita dignidade, Aureliano Chaves, tinha formação. Eu não vejo, depois tivemos uma sequência aí, coisa. Eu lembraria muito também do Itamar Franco, que também conheci bem, tive até relações pessoais. Era um homem correto, honesto e trabalhava, dava birra, igual o menino. Isso todo mundo sabe disso, ele era neurastênico, homem muito reservado, mas era um homem sério. Pegou uma situação muito difícil do ponto de vista financeiro do Estado, mas também não foi além disso, né? Mas era um homem que merece toda uma contemplação das condutas dos bons governadores de Minas. O período dele, a crise financeira muito extrema, não é isso? O próprio Fernando Henrique retirou muitas vezes dinheiro de Minas, porque Minas não pagava aquelas cotas da dívida, etc. e tal. Mas o Itamar Franco merece a reputação que tem de ser sério, correto, honesto, às vezes até demais. Eu fui grande amigo do Zé Aparecido de Oliveira, desde o nosso grupo aqui de jornalistas jovens, né? Quando o Zé Aparecido foi ser secretário de Estado da Cultura no início de 1983, no início do governo Tancredo Neves. E eu fui fui o chefe da assessoria do Zé Aparecido. Nos instalamos ali no Solar Dantas, do lado da Praça da Liberdade. O Zé Aparecido tinha uma missão importante, que era conduzir todo o processo das diretas já, 83 e 84, para levar o Tancredo à presidência da República. Eu assisti tudo isso muito de perto. O Zé Aparecido ficava só no telefone o dia inteiro, tinha uma capacidade extraordinária de falar com todo mundo, falava com todo mundo, O Tancredo deve muito a ele, e reconheceu isso várias vezes, não só o Tancredo, como os netos e filhos, a capacidade de... O Zé Aparecido é uma grande figura humana, uma das mais interessantes figuras humanas que eu conheci. Não estudou, ficou interno em Ouro Preto, no Colégio Arquidiocesano, não passou do curso ginasial, mas tinha uma memória e uma inteligência muito arguta, conversava com todo mundo. Eu me lembro uma vez que ele, quando chegou na Secretaria de Estado de Cultura, trouxe o compromisso de restaurar o Caraça, que tinha sido incendiado em 1968, 79. E eu fui o secretário dessa comissão. E o Zé Aparecido montou uma comissão e conseguiu restaurar o Caraça, né? Que tinha, inclusive, Coberi do Couto Silva, tinha o presidente da Fiat, tinha o presidente do BMG, dos grandes bancos, restaurou. Então, eu tinha o Ostrezélio de Ataíde, que era da Academia Brasileira de Letras, e ele montava esses grupos, conversava com todo mundo. O Tancredo Neves deve muito a ele, é um homem espirituoso, é lá de Conceição do Mato Dentro, várias vezes nós fomos a Conceição, tinha uma capacidade de fazer amizades muito rápidas, de perceber as coisas, uma capacidade de diálogo muito interessante. Eu tive a oportunidade, nós fizemos 2 livros sobre o Zé Aparecido. Eu sou um dos depoentes que tem lá, o Zé Aparecido.
o homem do telefone. Ele é conhecido como o sujeito que mais sabia usar o telefone. Na casa dele não tinha um telefone, tinha uma central telefônica, às vezes 2, 3. Uma das armas mais perigosas da política brasileira era exatamente o Zé Aparecido em um telefone. Ele tinha uma oratória brilhante, fulgurante, falava muito bem e de uma maneira envolvente. Ele tinha na vida a função que o hífen tem na gramática. Ele juntava as palavras, ele juntava as pessoas. O jeitinho mineiro, ele era o Papa, né? E ele, durante um tempo, morou no Rio de Janeiro, foi diretor do Banco Nacional. Ele já tinha sido secretário de Magalhães Pinto em 1962, que foi quando o Magalhães Pinto se elegeu. No Rio de Janeiro, o Zé Aparecido, com todo esse poder de relacionamento e com o Banco Nacional atrás, criou as maiores amizades em toda a imprensa brasileira. Se tornou amigo dos grandes jornalistas que você possa imaginar, de Ziraldo a Milor Fernandes, de os diretores e donos, inclusive os marinhos da TV Globo, e falava com eles todos, com os grandes artistas brasileiros também. Ele tinha essa capacidade de... Ele é o que nós chamamos de um causer, sabia conversar, né? Estudou muito, conhecia muito a história de Minas, engraçado, embora lá não tenha estudado, até porque saiu muito jovem de Conceição do Mato Dentro. A mãe dele, Dona Araci, ficou viúva muito jovem, o pai morreu num desastre de automóvel em Belo Horizonte. Ele foi obrigado a espalhar os filhos e mandou o Zé Aparecido para o Colégio Arquidiocesano, em Ouro Preto, onde ele tinha um tio, Clodomiro de Oliveira. O Zé Aparecido foi aluno do Colégio Arquidiocesano em Ouro Preto. Ele todo ano ia a Ouro Preto, tinha lá umas amizades antigas, mas era uma personalidade, talvez, eu conheci na vida umas 3 ou 4 pessoas muito raras na vida. O Zé Aparecido é um deles. O outro que eu posso indicar é Célio de Castro também, de que eu fui grande amigo, fui um dos coordenadores da campanha, fui secretário de Cultura dele, um breve período, presidente da Merutur, e são figuras humanas raras. O Célio era outro, assim, um homem sábio, um homem que sabia a hora de se pronunciar, mas também de tomar posição, né? Às vezes fazia aquele rosto de Madre Teresa de Calcutá, né? Triste, deprimido, né? Mas era um homem de convicções e de personalidade. Muito impressionante sempre o Paquinho, ele é eleito prefeito, acho que posso contar isso, eleito prefeito e numa grande votação, né? O Amílcar Viana Martins, que disputou com ele, disse que, olha, se a eleição tivesse demorado mais uma semana, nós íamos a 0, porque o doutor PH do Célio pegou extraordinariamente. Mas ele teve muitos problemas familiares. Puseram bomba na casa dele, bomba no carro dele, e o Célio depois teve problema com a família, saiu de casa, morava ali na Rua Pedra Bonita, pegou a mania de vir de ônibus para a prefeitura, nós tivemos que falar com ele que não. E depois ele começou a ficar deprimido, nós arrumamos uma viagem para ele à China. E eu que fui com ele, porque na época o Célio não falava nada nem inglês nem francês, ele era um médico, e eu então pude conviver durante uns 20 dias intimamente com o Célio em vários países da Europa, no na China, né? Ele é uma figura humana também interessante. Eu diria que dessas figuras humanas que eu conheci muito, o Zé Aparecido e o Célio de Castro são uma marca. Eu escrevi um livro sobre o Célio. O filho dele resolveu fazer um grupo e coube a mim fazer todo o histórico de vida, de trabalho do Célio de Castro, que conheci profundamente. Quando eu fui do INDE, logo em 1970 até 72 ou 3, Instituto de Desenvolvimento Industrial de Minas Gerais, eu tive que aprender muito sobre história de Minas Gerais, porque eu fazia relatórios, havia várias missões aqui estrangeiras que trouxemos para cá, que o INDE trouxe, e nós tínhamos que ofertar espaços de sítios industriais, oportunidades industriais, em Minas Gerais. E para isso ele tinha que estudar muito história de Minas, sobretudo história econômica. Não é isso? Depois eu fui para o BDMG, com o Abílio Santos, que era então diretor do INDE. E lá também eu fui superintendente numa área de promoção e marketing. E tinha que estudar Minas Gerais. Como é que você vai, né? E a partir daí eu fui adquirindo gosto por isso, né?
Passei a dar aula, inclusive dei aula recentemente lá na UFOP, que eu não quero mais. A aula, os alunos hoje estão atendendo o telefone na sala de aula. Isso, eu sou antigo, não vou concordar com isso, né? Não sei se estão ainda, no UFMG não, mas em UFOP fariam assim. Então eu adquiri um gosto e fui fazendo esse gosto. No próprio Palácio das Artes, eu fiquei 8 anos e meio, eu fui presidente 2 vezes do Palácio das Artes, aliás 3, né? Primeiramente com o Zé Aparecido, depois da secretaria, e a segunda vez com o Itamar Franco. Eu lembro que o Itamar, quando se elegeu, ele um dia me convidou para ir à casa dele, o governador ainda não tinha tomado posse, eu e Ângelo Oswaldo. Ele falou assim, olha, eu queria que um de vocês fosse para a Secretaria da Cultura ou para o Palácio das Artes. Isso é a segunda vez. Eu falei, ô Itamar, eu prefiro o Palácio das Artes, que eu tenho um trabalho a continuar lá, e quase que eu fui secretário da Cultura, mas o Ângelo foi a primeira vez secretário do Itamar. Não é isso? Quando terminou o governo Itamar, eu saí por um mês. Aí, um dia, o novo secretário, que era o Luiz Roberto Nascimento Silva, que o Aécio tinha trazido do Rio, me convidou para permanecer. Eu falei, não posso, eu preciso retomar minhas atividades, que eu tinha ficado licenciado um período. Mas aí o Aecinho me convidou para ficar. Falou, não, Mauro e tal. Eu tinha um relacionamento durante o tempo do Tancredo com o Aecinho. Ele mandou a Andréia, que eu sempre fui muito amigo da Andréia, lamenta a situação da Andréia. A Andréia era uma grande figura, viu? Um jornalista, quando veio para cá para ajudar o irmão, acabou se liquidando por causa do irmão. Não sei se eu posso falar isso, mas é verdade. Nós todos conhecemos a Andréia nos tempos anteriores. Eu acho que ela se excedeu em algumas coisas, mas ela é uma grande figura e vítima desse processo histórico. E ele, então, me fez ficar mais 2 anos no Palácio das Artes. Não tem no Brasil nenhuma instituição cultural com a abrangência do Palácio das Artes, não é isso? Ele tem não só 3 teatros, o Grande Teatro e os outros 2 menores, tem sala de cinema, tem 4 salas de artes plásticas e tem as escolas. Fui eu que criei, em 1986, o Centro de Formação Artística, um curso de teatro, um curso de dança e um curso de música. Hoje é o Cefart, esse T aí, Tecnologia do Espetáculo, que é muito importante. Mas hoje o Palácio das Artes é, talvez no Brasil, do ponto de vista quantitativo e qualitativo, a maior escola de formação de artistas para o Brasil. E tem vários artistas que se formaram lá, sobretudo na área de dança e teatro, não é isso? O Palácio das Artes é uma casa extraordinária, é uma vivência extraordinária. Eu vivi lá 8 anos e meio como presidente. Depois fui professor do Cefart. Fui professor, você imagina, do curso de teatro, você imagina. Por um deleite intelectual, resolvi ficar ali como assistente de direção do professor de construção de personagens, que é uma coisa muito importante para o psicólogo, que é importante, psicodramas, etc. Então eu tinha uma vivência muito grande com o Palácio das Artes. Lá que eu conheci a Cláudia, que hoje é minha mulher, ela era bailarina, professora, hoje é a 3ª vez que é diretora, mas que se formou também, estudou no exterior, tem curso de formação de tecnologia do espetáculo na Espanha, tudo isso, e está lá até hoje. Mas foi lá que eu até casei. Eu sou cidadão honorário de Ouro Preto, entre outras coisas. Eu fui sempre uma pessoa interessada por tudo isso na área artística cultural. E sempre fui muito em Ouro Preto naqueles festivais de inverno. Sempre frequentei muito Ouro Preto também. Naquela época, todo mundo daquele meio artístico, meio cultural, ia para Ouro Preto, né? Nos festivais de inverno, etc. e tal, né? Que os festivais de inverno são antigos em Ouro Preto. Quando o Ângelo Oswaldo foi ser prefeito, me convidou eu fui secretário de Cultura e Turismo. Antes disso, tinha sido chefe do escritório do IFAM e da Fundação Nacional para a Memória em Ouro Preto, tomando conta de Mariana. Ficava ali naquele casarão chama Solar da Baronesa, que é a sede do IFAM, e lá tinha uma biblioteca fantástica. Eu, naquela solidão daquele casarão, o tempo que estive lá, me dediquei a ler aquilo tudo. Depois que eu fui diretor estadual, trouxe inclusive essa biblioteca, é uma biblioteca de livros antigos, mas também de grandes documentos, desde o tempo do Rodrigo Melo Franco de Andrade,
que fundou o IPHAN, né, em 1937, com Gustavo Capanema. Então eu tive esse berço e fui do IPHAN. Eu me lembro disso, 28 obras de restauração de casarões antigos de igrejas. E resolvi estudar isso, sabe? Falei assim, olha, eu vou pegar um altar barroco e vou conseguir fazer uma leitura de toda a sua iconografia, os seus elementos figurativos, os seus elementos, né, artísticos. E me dediquei muito a essa questão da história de Minas, né, por essa experiência no IPHAN, né, como diretor estadual e como em Ouro Preto. Claro que eu tive muitos problemas também com o Ministério Público, com moradores, porque naquela época o IPHAN não tinha o apoio que tem hoje do Ministério Público. Hoje existe um setor especializado no Ministério Público Estadual de defesa do patrimônio artístico e turístico, não é isso? Naquela época não tinha. Era difícil um juiz de direito dar uma demolição de um prédio, de uma obra irregular. Hoje não. Hoje eles mandam demolir e tem punição efetiva. O que o IPHAN hoje fala é seguido, porque a Justiça hoje, o Ministério Público sobretudo, né, os códigos também aumentaram muito pela Constituição de 1988, que contemplou de maneira muito objetiva a proteção do patrimônio histórico e artístico brasileiro. Mas na minha época, não tinha não, era o chefe do escritório lá tinha que barrar certas concessões, eu enfrentei isso às vezes na força de vontade e com certa ousadia, eu tive atritos lá por isso. Então foi aí que o gosto de história, quem ficou no IPHAN, o IPHAN é uma casa riquíssima de história, riquíssima, né? E assim, muito prática, você mexia ali com a comunidade, mexia com obras, mexia com patrimônio edificado, de valor histórico, cultural, né? E só uma pessoa muito sensível não se dedica a estudar história. Ouro Preto é muito rico de história, pela sua antiguidade e pela efervescência de sua vida cultural, política, artística, etc. e tal. Ouro Preto é uma raridade nesses aspectos todos. A população de Ouro Preto tem uma vivência muito ampla e muito diversa, não é isso? Naquela convivência que tem ali. Recebe turistas do mundo inteiro, grandes artistas, grandes jornalistas, personalidades do mundo inteiro. Mas também tem um povo muito sofrido, né? Você tem um patrimônio da malha antiga tombado e tem uma expansão que sobe hoje os morros, na sua crividade, na sua geologia instável, inadequado. Ouro Preto nasceu da mineração no local absolutamente inadequado, na sua geologia e na sua crividade. A população de Ouro Preto, a história de Ouro Preto é riquíssima também nas resistências de toda a natureza, não é isso? Não há os Dom Pedro I, Dom Pedro II, grandes coisas, vieram a Ouro Preto às vezes, todos vieram a Ouro Preto, os grandes viajantes que vieram a Minas, a partir da abertura de Dom João VI, no século XIX, vieram a Ouro Preto. Então, Ouro Preto tem uma história muito antiga e tem uma efervescência muito grande, em todos os aspectos. Nas suas posições políticas, na sua rebeldia. Ouro Preto influenciou na Inconfidência Mineira com a independência de 1822. Dom Pedro I esteve lá para pedir ajuda, um mês antes de proclamar a independência, não é isso? Ouro Preto incentivou o movimento republicano brasileiro com a figura do Tiradentes e dos Inconfidentes. Ouro Preto, tudo que há hoje de formação do nacionalismo, do nativismo brasileiro, Ouro Preto. Bom, essa sociedade, depois com o FOP, depois com os estudantes, com as repúblicas, também reviveu, vamos dizer assim, os elementos humanos, os conteúdos humanos de Ouro Preto, não é isso? Então é essa efervescência que é Ouro Preto. Há um outro, eu diria, uma herança sociológica, antropológica, que Ouro Preto viu também a cidade ser esvaziada algumas vezes. Primeiro, quando houve a mudança da capital, em 1889. Entre 10 e 12 mil pessoas vieram para Belo Horizonte, o bairro dos Funcionários, e deixaram Ouro Preto, que ficou 30 anos bem pobre, né? Há relatos históricos sobre isso, não é isso? Foi só a partir da década de 40, com a criação do IPHAN e com a Alcan, que veio para lá em 1952, que Ouro Preto retomou, evidentemente, uma presença maior. Então, há muitas frustrações, há muitos conflitos, há muitas reminiscências de momentos de muita dificuldade em Ouro Preto.
E Ouro Preto foi, durante um longo período, mesmo agora mais recente, depois de 1960, 70, andou perdendo muito a sua vitalidade, a sua oportunidade de emprego, né? Que hoje, evidentemente, hoje tem muito mais do que naquela época, né? Hoje você tem um turismo com 50 e tantos hotéis, você tem bons restaurantes, você tem a UFOP, que cria muito emprego, você tem a mineração, que cria muito emprego, então diminuiu. Mas a população de Ouro Preto sempre ficou muito ressentida, né? Se você vê os depoimentos de Ouro Preto nesse período todo, essas decadências todas de Ouro Preto, porque Ouro Preto tem uma dificuldade muito grande de receber novos investimentos na área empresarial, industrial, não tem, né? Hoje é diferente o quadro. Mas então Ouro Preto ficou muito transeunte da história, transeunte da sua normalidade democrática, transeunte da sua vivência de trabalho e de relação com a cultura. Chegou um tempo, o Festival de Inverno saiu de lá a primeira vez, em 1969, porque Ouro Preto rejeitava os artistas de fora, né? Quando nós estávamos lá com o Ângelo Oswaldo, que nós trouxemos o Festival de Inverno da UFMG de volta, que ficou mais 10, 12 anos e depois brigou também com o FOP, não é isso? Mas então há um fator aí sociológico que Ouro Preto gera também muitas pessoas mais enlouquecidas, sim. Ouro Preto tem um folclore imenso de gente complicada, né? Mas também muito criativo, né? E aquela mistura sociológica de historiadores, de pobres, mas de guias de turismo, de um religiosismo atrasado também, mas interessante, né? De uma convivência internacional cosmopolita, né? Tudo isso engendrou um tipo de sociedade que tem realmente muitas figuras populares. Um dia me telefonou o Márcio Lacerda, falou: Mauro, aqui é o Márcio. Eu falei: que Márcio? Não, prefeito. Márcio Lacerda, eu não conhecia, nunca tinha ouvido falar. Eu disse: Mauro, eu queria te convidar para voltar para a prefeitura, ser presidente da Fundação Municipal de Cultura, naquela época era, e para Belotur. Ele tinha brigado com o PT, você lembra? Rompeu com tudo, ele tinha entregue para o PT essas duas. Eu falei: mas eu, Márcio, porque eu já estou para lá de... Ele falou: não, em que seja um breve período, você tem uma experiência de gestão na área cultural. Eu acabei indo. Fiquei lá na Fundação Municipal de Cultura uns 4 ou 5 meses. E também na Belotur. E depois disso, falou: Márcio, eu vim aqui provisoriamente a seu pedido, não dá mais para mim, eu tenho outras atividades, inclusive, não é? Ele falou: então, mas você podia ficar, então? Ele falou assim: você pode ver o que você quer fazer? Eu falei: não, eu fico... Ele falou: eu prefiro a Belotur, porque nós vai ter aquela Copa das Confederações, vai ter a Copa do Mundo, vai ter as Olimpíadas, que Belo Horizonte tinha que se preparar, e o Carnaval. Falou assim: olha, o Pimentel mandou o Carnaval lá para a Via 710, no bairro Arrano Reis. E nós precisamos de dar um jeito nisso, o pessoal está pressionando. Eu, então, vim com essa missão de renovar esse Carnaval. Trouxemos o Carnaval para Afonso Pena de novo, conversamos com a escola de samba, conversamos com blocos. Primeira reunião com os blocos, que renasciam também, eram 40. Quando eu saí da Belotur, nós já tínhamos conversado com 100 blocos, e hoje tem 400, não é isso? O Márcio criou um grupo de 23 instituições que eu presidia para renovar o Carnaval de Belo Horizonte, e pôs dinheiro, né? E o Carnaval renasceu brutalmente, mais do que... Mas foi um esforço. Olha, eu amanheci algumas vezes, 6 horas da manhã na Savassi, no meio da limpeza da pública, no meio de conflitos de toda a natureza. Até que um dia eu cheguei e falei: Márcio, eu estou pedindo demissão da Belotur também. Eu não tenho mais 20 anos, eu estou com quase 70 anos, eu já não posso mais nem ficar nisso, não. Isso é coisa jovem, né? Então eu fui pela segunda vez que eu já tinha sido, com o Célio de Castro, presidente da Belotur. E tinha sido com o Célio também secretário municipal de cultura, que naquele tempo não existia a fundação. Teve um secretário do Márcio, de regulação urbana, tinha havido uma reunião dessas igrejas evangélicas na Praça da Estação, que invadiram o museu da Ângela Gutierrez. E ela forçou, brigou, disse que ia fechar o museu.
E esse secretário fez uma portaria proibindo essas grandes manifestações na Praça da Estação. E o PT, que estava brigado com o Márcio tinha tirado o PT do governo, organizou lá um praia da estação, uma coisa assim, né? E realmente aquilo movimentou muito. Mas daí a dizer que foi o PT que renovou o Carnaval é uma coisa absolutamente inadmissível. O Carnaval de Belo Horizonte é uma grande preparação. Eu me lembro que eu presidi um grupo que tinha os órgãos da prefeitura, você tinha BH Trans, você tinha Polícia Militar, você tinha Limpeza Pública, você tinha Polícia Civil, você tinha Polícia de Menores, você tinha um conjunto de órgãos muito grandes. Não é o PT com Praça da Estação que fez isso, não. Claro que eu reconheço que a Praça da Estação foi importante, sim, mobilizou gente, fez tudo isso. Mas daí achar que eles renovaram o Carnaval de Belo Horizonte na dimensão que teve, de terminar com 400 blocos. E o Márcio Lacerda pôs dinheiro. O Márcio é um homem interessante, ele é muito bom de serviço, muito correto, né? Não é político. Eu tinha discussões com ele não é político, ele é um empresário muito bem sucedido, um homem bem de vida, né? Muito difícil às vezes de trabalhar com ele, porque ele era muito exato nas coisas, sabe? Ele tinha uma maquininha que, se você projetasse um quadro lá financeiro, era um perigo, porque ele fazia a conta ali rapidamente. Mas ele era muito bom de serviço. Belotur foi a operadora das providências da Copa do Mundo, que até me fez uma vontade muito grande de ir embora, porque, coisa trabalhosa. Eu lembro tanto da negociação difícil que nós tivemos com os hotéis, todos queriam ganhar o dobro das tarifas. Negociação difícil com várias coisas em Belo Horizonte, né? Várias coisas, né? Mas o Márcio montou uma assessoria também que trabalhava comigo, mas também trabalhava junto a ele no planejamento nas relações com a FIFA, que era um negócio extremamente autoritário, essa FIFA. A prefeitura assinou um protocolo com eles e eles mandavam tudo. Mas a parte toda de recepção, etc. e tal, foi com a Belotur. Foi outro grande trabalho que nós tivemos lá. Mas naquele tempo a Belotur tinha uma equipe boa também, nós montamos, né, para fazer isso tudo, né? Mas foi uma grande experiência, sim, viu? Nós conseguimos trazer várias seleções para se hospedar aqui, o Mineirão recebeu vários jogos. A Savassi foi o maior problema que tivemos. Os donos de bares e restaurantes e botequins adoravam a bagunça do Carnaval e da Copa. Já os de lojas, não. Porque a Savassi enchia até 6 horas da manhã. E tivemos vários conflitos de roubos, o pessoal mais pobre todo descia para a Savassi, porque era ali que era o seu mercado. Vários conflitos graves. Eu lembro que eu fui na CDL umas 3 ou 4 vezes, a CDL era dividida, Clube de Leitores Lojistas, né? Metade era a favor, metade era contra Carnaval, era metade Copa do Mundo, né? E eu vivi nesse turbilhão todo, sabe? Eu não sei, eu só tenho pepino nas minhas coisas, né? Eu já tinha escrito um grande livro 10 anos antes, 12 anos antes, sobre Minas Gerais, que está aí, um livro bem volumoso, em que eu já acumulava toda essa pesquisa, esse estudo, essa vivência. Em 2020, eu sou membro até hoje dos Conselhos de Cultura e de Turismo da Associação Comercial e Empresarial de Minas, que tinha grandes atividades naquela época ainda. Tinha, até hoje ainda tem. E houve, então, os 300 anos. E lá nós fizemos uma grande sessão de comemoração, junto com o Instituto Histórico e Geográfico, a Academia Mineira de Letras, e eu fui o autor já de uma pequena monografia sobre os 300 anos, porque circulou no meio empresarial, nessas cerimônias. E de lá eu resolvi ampliar esse estudo e produzir esse livro, né? Foi assim. Aí veio a epidemia, eu não lancei. É um livro bom, muito completo. Antes eu tinha feito, eu já fiz 9 ou 10 livros hoje, mas eu já tinha feito um dos primeiros sobre a história de Minas, o mais robusto. Esse é uma síntese da história de Minas a partir da famosa Revolução de 1720, né, do Conde Assumar, do Filipe dos Santos, que fez com que a coroa portuguesa decretasse
criasse aqui em Minas a capitania autônoma das Minas do Ouro, separando-se de São Paulo, para conter a rebelião que tinha aqui. Houve uma rebelião em 1720, né, porque o Conde de Assumar, que era um homem bravo, resolveu criar o quinto do ouro, a cobrança do quinto do ouro do imposto, e criar as casas de fundição, que estão até hoje a Casa dos Contos. Então naquela época era uma bagunça Minas Gerais, era uma serra pelada. Então havia homens aqui muito ricos que faziam o que quisessem, etc. e tal, e a coroa portuguesa resolveu pôr ordem, pôr governo. E aí gerou o levante de 1720 de Vila Rica e a criação da capitania de Minas do Ouro, separada de São Paulo. A história de síntese é essa. Eu diria que da história de Minas, nós poderíamos contar a história de Minas a partir de uns ciclos de espoliação. Minas surge com o nome de Minas pela mineração do ouro, levado pelos portugueses e pelos ingleses. Pelo menos nos deixaram, nesse período, as cidades históricas. No século XIX, Dom João VI abriu os portos e vieram para cá os ingleses, que vieram. O Dom João VI veio protegido pela esquadra inglesa contra o Marechal Junot de Napoleão, que já estava no porto, né? Quando ele chegou, viu só as caravelas, então ficou a ver navios, né? Que essa é a expressão portuguesa. Nós tivemos 18 minas inglesas explorando o nosso ouro aqui no século XIX. Eu posso dar 3 exemplos. Morro Velho, está aqui em Nova Lima, Passagem de Mariana, está lá, e Congo Soco. Estou dando 3 exemplos. Morro Velho, para te dar uma ideia, há publicações sobre isso, deu durante 230 anos ouro em abundância, igual as minas ricas da África do Sul. Se você for em Nova Lima, eles não deixaram um hospital, uma escola, água, nem nada. Bom, a partir de hoje, nós estamos no ciclo do minério de ferro. O ciclo do minério de ferro leva mais recursos de Minas do que o ouro. Muito mais, muito mais. E agora com a Lei Candir, no governo Fernando Henrique, isentou o imposto de exportação, não é isso? Então, a Vale do Rio Doce tira esse dinheirão e não paga imposto de exportação. Agora estão levando o lítio de Minas Gerais, que é um mineral tão importante como o nióbio de Araxá, não paga a exportação pela Lei Candir, não é isso? Agora estão começando, tem terras raras redescobertas em Araxá, urânio e césio em Poços de Caldas, o grafeno também no norte de Minas, e essa talvez uma das maiores minas do mundo, lá agora em Araçuaí, foi entregue aos canadenses, não pagam imposto. Então é isso. Então o ciclo do minério de ferro, que hoje tem barragens, que hoje beneficia aí muita gente, nós falamos muito em Vale, mas tem mais de 100 pequenos mineradores hoje minerando aqui em Minas Gerais em várias coisas. Não pagam imposto de exportação. Então, Minas está quebrada mesmo. O que eu aprendi na história de Minas é esse: ciclos de espoliação em que Minas não reage. Eu estudei muito, e existe bibliografia muito importante sobre isso, sobre a mineridade, a herança mineira. Você começa lá com Guimarães Rosa, que tem texto fantástico sobre isso. Carlos Drummond tem, não é isso? Vários outros têm. Eu agora li recentemente Os Trejeitos de Ataíde, sobre o famoso Voz de Minas, um livro escrito em 1945, que é o melhor estudo sobre o mineiro. Depois Silvio Vasconcelos sobre mineiridade, vale a pena ver. E vários outros. A mineiridade são traços que o mineiro formou ao longo dos 300 anos da sua história e que talvez constitui um estudo que permite uma caracterização diferenciada de um caráter regional do mineiro. Essa é a tese, né? Eu estou pensando agora muito em escrever um outro livro, talvez o último, sobre o mineiro, chamaria O Mineiro, que falta aí. Claro que não é mais aquele mineiro da mineração, né? O mineiro teve várias vozes ao longo do tempo. O primeiro, a voz da liberdade no tempo da mineração da colônia. Depois, a voz religiosa, o Caraça, o Seminário de Mariana, que formou gerações, esse ensino católico. O terceiro, que os historiadores citam muito, é a formação do mineiro minerador a partir da Escola de Minas de Ouro Preto, criada por Dom Pedro II, com Henri Gossex, da Escola de Minas de Paris, em 1876. Começou aí a siderurgia, a metalurgia, a geologia, não é isso que até hoje, mas que garante aí esse ciclo novo. E que sempre foi muito nacionalista a Escola de Minas de Ouro Preto. Resistiu muito, por exemplo, a
a Itabira Iron, a usina dos capitais ingleses em Itabira, né, que levou Getúlio, em 1942, a criar a Vale do Rio Doce, desapropriando os capitais ingleses. E foi aí, entre outras coisas, que eu diria que a história de Minas, da resistência dos mineiros, da conformação da atitude política dos mineiros, são ciclos de expoliação de Minas Gerais. Eu não sou contra essa mineração, não, mas é para nós, podia ter uma retribuição melhor para nós, não é?